Amados irmãos e irmãs, dando continuidade no nosso retiro quaresmal, aos pecados capitais, essa temática que temos trabalhado, que é tão pertinente para o tempo da quaresma. É tão pertinente nos utilizarmos, nos servirmos do tempo da quaresma para aprendermos esse caminho santo, que foi esse caminho de controle das paixões, de domínio das paixões, para se estar mais livre à vivência da graça, ao amor verdadeiro. Esse caminho que foi traçado, que foi construído por tantas pessoas santas, de modo especial os padres do deserto. Os padres do deserto construíram essa doutrina da luta contra os vícios, a luta contra as paixões, a necessidade de controlar essas paixões, de permitir que o Espírito controlasse essas paixões, através da ascese, da penitência, da oração, da caridade, para que estivéssemos livres para adorar a Deus, livres para atingir o conhecimento de Deus, o conhecimento contemplativo de Deus. O que aqueles homens queriam? Eles queriam isso. Eles queriam a unificação de suas vontades com a vontade de Deus. Bem parecido com a meta de Santa Teresa d'Ávila, na verdade. O que eles queriam? Agradar a Deus. O que eles queriam? Ser completamente de Deus, viver para Deus, ter os olhos fixos em Deus e mais nada. O que eles queriam? Viver o amor, viver o conhecimento do amor, viver a contemplação de Deus, era o que eles queriam. E para isso, eles entenderam que precisavam controlar essas paixões, que eles foram escrevendo sobre elas, os monges ali do deserto, os pais espirituais acompanhavam, dirigiam os filhos espirituais na luta contra esses vícios, contra essas doenças, contra esses demônios. Eles chamavam de pensamentos, chamavam de demônios que se insurgiam na alma. Assim, um dos monges mais conhecidos que escreveu sobre esse assunto foi Evagrio Pontico. Ele escreveu, tem 2 textos dele, que ele escreveu muito sobre isso, os pensamentos, e o outro, o tratado prático, ou o monge. Depois ele escreveu o gnóstico, gnose significa conhecimento, no sentido do conhecimento de Deus, onde ele fala mais da vida contemplativa, de alguém que já atingiu o domínio das paixões. No tratado prático, ele trabalha sobre o domínio das paixões nesse livro. E ele ensina então sobre toda essa prática de domínio das paixões, o tratado prático ou o monge. No tratado prático ele fala sobre a afateia, que o monge precisa primeiro atingir a afateia, esse estado de impassibilidade, de não estar mais sob o efeito, não sofrer mais tanta influência desses demônios, desses vícios. Eles estão lá, mas eles já não exercem tanta influência sobre o monge, sobre aquela alma. E um dos vícios, uma das doenças, que é a que nós vamos iniciar hoje, é a ira. A ira, a cólera. Para Evagrio Pontico, para os padres gregos, onde Evagrio Pontico se inclui, especialmente esses homens que viveram ali no deserto do Egito, chamados padres do deserto, eles entendiam a ira como uma espécie de energia dada por Deus ao homem para combater o mal. Para combater o mal, para combater os demônios, para combater o pecado. E não para
ser vivida de uma maneira desordenada em relação ao irmão. Os padres do deserto, os padres gregos, o Oriente cristão de uma forma geral, eles não concebem a ira, eles não aceitam a ira, que a ira possa ser virtuosa em relação ao irmão, nunca. Já no Ocidente, São Tomás de Aquino e alguns outros aqui no Ocidente, se concebe uma determinada ira, mesmo em relação ao próximo, mas uma ira virtuosa, uma ira não pecaminosa, no sentido de que a pessoa vê, julga, vê um ato pecaminoso, vê uma coisa que causa indignação, mas ela não se deixa levar pelo ímpeto daquela indignação, ela avalia, julga, toma uma decisão do que fazer, e só depois que passa aquele ímpeto, passa aquela raiva, a pessoa então toma uma atitude assim de vingança. Mas a vingança aqui, a palavra que São Tomás usa é vingança, mas não é no sentido que a gente tem, é no sentido de castigo, é no sentido de uma repreensão. E na hora dessa repreensão, a ira pode atuar no sentido do bem, é uma ira que atua por amor, né? O melhor para ele é isso. Então há uma certa ira nessa hora, né? No caso, a ira, nesse sentido aqui no Ocidente, São Gregório, São Tomás, é essa tendência, é esse apetite de vingança, esse apetite de castigo em relação a um mal, em relação a uma dificuldade, em relação a uma oposição, em relação a uma injustiça. A gente sabe que a ira é uma coisa que existe em nós, né? Não assim de uma maneira errada só, mas é muito fácil perceber que nós temos essa energia dentro de nós. A ira é uma energia, uma força humana, né? Assim como se fala da energia sexual, a sexualidade é uma energia no homem, né? No ser humano. O homem precisa saber se servir dessa energia sexual, não é só para fazer sexo, né? Mas para amar, para o relacionamento, é uma potência humana. E a ira também os padres do deserto entendiam isso, que essa ira era necessária para lutar contra os demônios, por exemplo, para lutar contra o pecado, por exemplo. Uma pessoa sem ira, na luta contra o pecado, é um repolho, né? É um repolho, é uma alface. Aí a gente precisa dessa ira. Então aqui, gente, cabe uma coisa muito importante de nós entendermos. A ira em si, enquanto sentimento humano, enquanto energia humana, força humana, ela é amoral, ela não é nem positiva nem negativa. O positivo e o negativo é o que você vai fazer com ela. É como a reação que vai vir dali. Então aqui nós estamos falando novamente da desordem. Tudo no ser humano, quer dizer, o pecado pecado original, originante, que gerou o pecado original, originado, deixou no homem essa decadência, né? Essa decadência da nossa natureza. A nossa natureza é um tanto decaída, ela ficou estragada, desorientada. Os apetites, tanto os apetites mais animais, que são os apetites da carne, né, do composto alma e corpo, quanto também os apetites espirituais, como a vontade, por exemplo, ficou desordenada. Essas partes da alma. Os monges falavam a parte irascível, a parte concupiscível e a parte intelectual do ser humano, da alma. Então todas as partes da alma, todas as partes do ser se tornaram desordenadas. E aqui é ira, essa energia, então ela se torna pecado uma vez que ela é desordenada. Desordenada para o irmão, entendeu? Desordenada para o próximo. E desordenada também no sentido de que ela acaba por ser uma expressão do nosso orgulho.
uma expressão do nosso egoísmo, uma expressão do apego que temos à nossa própria vontade. Não é normal uma pessoa que está o tempo inteiro irritada, uma pessoa que se irrita facilmente, que briga toda hora, que fica nervosa com qualquer coisa. Isso é uma ira desorientada. É muito comum, até gente, a ira é uma coisa muito difícil. Não é, a ira é uma desordem. A ira, enquanto pecado, ela enquanto paixão, não é difícil, é uma coisa difícil. Não é fácil vencer a ira. A gente encontra pessoas que já estão adiantadas na vida espiritual, já venceram a luxúria, venceram a gula, venceram a avareza, venceram assim no sentido de isso tudo está calmo, já assim um tanto domado pelo espírito, pela ascese, mas o sujeito está lá, em ira, né? Não sei agora se me falha a memória, acho que, não sei se São Gregório, não sei quem disse, né? Mas alguém disse que, por exemplo, que a ira é o pecado próprio dos padres. Às vezes você encontra, por exemplo, né, imagina um sacerdote, não só um padre aqui, vamos colocar um homem de Deus, né? Um homem de Deus, totalmente de Deus, um celibatário, um irmão, um consagrado. Ele já venceu tanta coisa, abriu mão do casamento, abriu mão da vida sexual, abriu mão disso, daquilo, abriu mão dos bens do mundo, vive em pobreza evangélica e tudo, mas está lá e vive irritado, nervoso, qualquer coisa o aborrece. A ira é uma desgraça, gente, é um demônio, é uma coisa horrível, né? Quem tem que lutar contra a ira sabe que é uma coisa difícil, é uma paixão. Você manter ela sob controle não é fácil, não é fácil manter ela sob controle. E como todo pecado capital, como todas as doenças espirituais, ela tem sempre uma raiz de idolatria. A ira desordenada, ela é sempre uma idolatria. Por quê? Porque no fundo, na raiz da ira, está a idolatria da própria vontade. O irado, ele está tão apegado à própria vontade que ele quer que tudo seja do jeito dele, a ponto de se irritar com a mínima contrariedade. Qualquer coisa que o contraria, o irrita. Qualquer coisa que não sai do jeito que ele quer, o irrita. É a idolatria da própria vontade. E quanto maior é o nível dessa idolatria, mais irritada é a pessoa. E mais coice na sombra a pessoa dá, né? É igual dar bom dia a cavalo, né? Dar bom dia, um irado é dar bom dia a cavalo. Meu pai que fala assim, dá bom dia a cavalo. É uma realidade, a idolatria da própria vontade. E nós temos que vencer isso. Lógico, nós não vamos falar nisso agora, vamos falar no próximo ensino, mas para vencer a ira, você precisa contrariar a própria vontade. Você precisa ensinar a sua alma a aceitar a contrariedade, a aceitar ser contrariado. Os animais, nós temos semelhanças com os animais, a nossa parte animal. Como é que você sabe aquilo que é a parte mais animal da sua alma e aquilo que é só a parte espiritual da alma? Aquilo que você faz e que os animais também fazem é a sua parte animal. Você vê que nós temos certos apetites que os animais também têm, igualzinho, o cachorro, o macaco e assim por diante. Mas nós temos certos apetites, nós temos certas faculdades que os animais não têm. Os animais não são capazes de se contrariar por amor. O animal não faz isso. O animal pode ser ensinado, adestrado, ele pode ser contrariado e ensinado, mas ele não se contraria. O animal não é capaz de se botar uma vasilha de comida, ele deixar de comer por amor a você. Não, eu vou deixar essa comida para ele, porque eu sei que ele está com fome, coitadinho. O animal não vai fazer isso, ele não tem essa capacidade. Não é uma coisa que está
Ele não tem essa capacidade, ele não tem uma alma espiritual, o animal. Então, nós seres humanos somos capazes de nos contrariar por amor. Aqui já começa aquilo que eu falar depois, né? Mas aqui já começa como nós, alguns passos que podemos dar no sentido de vencer a ira. Vencer a ira é vencer vencer uma paixão muito grave, né? É uma idolatria muito séria, né? A idolatria da ira é o sujeito que dentro dele existe uma lei, né? Não seja feita a vossa vontade, seja feita a minha vontade. Essa é a lei da ira. Ele não aceita ser contrariado. Então é sempre essa desordem da ira, entende? A desordem, a desorientação da ira. João Cassiano, tanto João Cassiano como Evagrio Pontico. Ontem eu li textos de João Cassiano sobre o assunto e textos sobre Evagrio Pontico. Lendo o tratado prático ontem de Evagrio Pontico, tanto ele como João Cassiano, num outro texto, eles dizem: a ira, a parte irascível da alma, a ira, a cólera, Deus nos deu para lutarmos contra os demônios e não para agredirmos os irmãos. Entende? Então, essa desordem, essa energia apontada para o lugar errado, a partir do orgulho nosso, o orgulho, o apego à própria vontade, a soberba. A ira é uma expressão da nossa soberba, né? Toda vez que a gente percebe que a gente não consegue vencer a ira, a gente percebe essa raiz da nossa soberba, né? Do nosso desejo de ser Deus. Esse ranço que ficou em nós do pecado original. É um ranço. Você pode ver que essas paixões são ranços lá de trás. São raízes que ficaram na gente. É muito importante lutar contra a ira, gente. Muito importante lutar contra a ira. Muito importante entender. Muito importante uma pessoa não se justificar em relação à ira. Sobretudo se utilizando do seu temperamento. Eu sou colérico. Que bom para você que você é colérico. Tem muitas coisas boas no temperamento colérico. Mas não a ira desordenada. Você precisa vencer. Você é colérico, mas também é templo do Espírito Santo. E aí? Então a gente não pode justificar, eu sou sanguíneo, eu sou colérico, justificar a ira, eu sou assim mesmo, eu sou assim, eu sou assim, mas eu preciso mudar, e sobretudo eu posso mudar. Tenha ira contra a sua própria ira, aí sim seria uma boa ira. Tenha ira contra a sua própria ira desordenada, não aceite, lute. Engraçado essa coisa da liberdade humana, né, gente? O catecismo fala que o demônio tem um certo domínio sobre nós, mas esse domínio, embora tenha o domínio, permanece a liberdade do homem. O homem continua, existe esse domínio, mas o homem continua livre. Quer dizer que a qualquer momento o homem pode se irritar, se levantar, bater na mesa e dizer: basta! O homem pode fazer isso. O homem pode. O demônio, ele não tem esse domínio total sobre o homem. Existe um certo domínio do demônio sobre o mal, por causa das paixões humanas. Mas permanece essa liberdade humana, né? E aqui entra a boa ira, a santa ira, né? Quem não tem sentimentos de indignação, né? Quando você vê uma injustiça, você se sente indignado com aquela injustiça, não é? Você já viveu isso? Aquele sentimento forte de indignação diante de um mal, ou diante de uma injustiça que você sofre, ou que alguém que você ama sofre. Você fica indignado, e daí se você se deixa levar por aquela indignação, aí sim você corre o risco de pecar.
Porque uma das características da ira é a cegueira, ela cega a pessoa. A pessoa perde a capacidade de fazer um julgamento correto. Ela é levada pela paixão, né? Ela age na paixão. Então ela julga pela paixão, mas o juízo dela é temerário. O juízo dela é eivado pelo vício da ira. Então ela vai errar, fatalmente ela vai errar, fatalmente ela vai extrapolar os limites. A ira, uma das características da ira é a impetuosidade. Ela é impetuosa, ela vem. Você sofre uma injustiça e ela vem, mas é preciso controlar a ira. Você não pode se deixar levar por ela, porque humildemente você sabe que ela cega o entendimento. A ira também ela tem uma característica de ser raiz. Ela fica, né? Ela fica dentro da pessoa. Então, se a pessoa não lida com aquilo, aí uma manifestação de ira que fica é o rancor. O rancor tem ligação com a ira que fica dentro da pessoa, né? A pessoa remoendo aquilo ali, se ela deixar aquilo vir um rancor, um ressentimento, um ódio. Outra característica da ira é a ligação que ela tem com a tristeza. É muito comum vermos pessoas iradas tristes. É como se fosse um fruto que a ira produz na alma da pessoa, a tristeza. Então temos que ter muito cuidado, né? Olha a ligação da ira com o orgulho, olha a ligação da ira com a filáusia, amor desordenado a si mesmo. Olha a ligação da ira com a paixão da tristeza, né? Já falei para vocês, né? Que a tristeza é um dos pecados capitais nos padres do deserto. Então, vamos pedir a Deus a graça de controlar a ira. Vamos pedir a Deus a graça de vencer a idolatria da própria vontade. Vencer essa idolatria, né? De poder ser contrariado, não se irritar toda vez que somos contrariados. Aprendemos a agir com mansidão, misericórdia, ternura. Ok? Deus nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja. Até amanhã, se Deus quiser.